A gente tem uma informação muito importante que acaba de chegar, em que a Rússia bombardeou uma mesquita que servia de abrigo em Mariupol, ultrapassando aí das leis dos crimes de guerra. Então, uma mesquita que servia de abrigo em Mariupol, cidade que já foi fortemente atacada durante essa semana, onde a gente mostrou aqui o hospital, a maternidade que já tinha sido atacada. Então, tem uma mesquita bombardeada. A Rússia, então, que bombardeou essa mesquita, que estava servindo de abrigo para 80 pessoas na cidade de Mariupol. A informação foi divulgada agora há pouco, então, pelo governo da Ucrânia, que afirmou também haver muitas crianças no local alvejado. Ainda a gente não tem informações sobre mortos e feridos na mesquita de Mariupol, que está há 11 dias sitiada também. Em posição muito estratégica ali no sul do país, cidade portuária e foi cercada pelas tropas russas, uma cidade ali de porta de entrada para os russos. Moradores não conseguem sair desde então, os corredores humanitários tem falhado ali nessas regiões, segundo o governo ucraniano. A Organização das Nações Unidas disse que a situação no local é bastante crítica, com a falta de comida, de energia, em meio a uma onda intensa de frio. A gente mostrou aqui que agora há pouco fazia 3 graus em Kiev, vamos dizer, em Mariupol. Qual que é a temperatura de lá neste momento? Na cidade de Mariupol, temos aqui cerca de 5 graus ali, uma temperatura bastante fria ali em Mariupol, onde as pessoas estão sem energia elétrica, né? Não tem aquecimento, estão em abrigos, já estão numa situação bastante triste, complicada e nesses abrigos, né? Mesquitas, igrejas que estão servindo de abrigos para essas pessoas, inclusive muitas crianças. Agora, esse abrigo recebe esse bombardeio da Rússia. A gente ainda não tem informações de que civis ou soldados, né, foram mortos, quantos mortos. O governo da Rússia negou que esteja atacando civis e alega que todos os alvos de bombardeios são militares, porém não é o que a gente tem visto. Muitos civis estão morrendo nessa guerra. Há estimativas também de autoridades de que, inclusive, mais civis já morreram do que soldados ucranianos. A gente não tem essa informação exata, como a gente sempre reforça aqui, há uma guerra militar, há uma guerra de informação, há uma guerra de narrativas, cada lado fala a sua verdade, fala a informação em que consegue apurar no momento, não dá para saber exatamente, mas a gente se apoia nas informações oficiais que chegam para a gente dos governos locais, tanto a informação que chega do governo e das agências oficiais da Rússia, quanto do governo e das agências oficiais da Ucrânia. A gente tem já a imagem dessa mesquita no momento em que aconteceu este bombardeio. Essa mesquita era a mesquita, né, antes do bombardeio. Essa é uma mesquita que fica em Mariupol, na região portuária da Ucrânia, ali próxima à Rússia, ali, que tem o Mar Negro ali cruzando esses dois países. Então, esta mesquita que servia de abrigo, né, que era considerado um lugar seguro, onde pelo menos 80 pessoas se encontravam nessa mesquita, refugiadas, com ajuda humanitária, com pelo menos com muitas crianças. Então, esta mesquita que foi bombardeada agora há pouco, que a gente recebe essa trágica informação. A gente espera que não tenha civis, em que as pessoas tenham conseguido fugir antes desse bombardeio, né, Débora? É muito Exatamente. Triste saber que esse abrigo, né, esse é um tipo de crime de guerra, né, muito grave, esse tipo de alvo ser atacado, hospitais, mesquitas, lugares que não são estrategicamente alvos de guerra, né, como não deveriam ser, pelo menos. Exatamente isso. E é por isso que, inclusive, a Rússia já está sendo investigada nos 2 tribunais, já foi denunciada, né, nos 2 tribunais de Haia, inclusive criminalmente, né, a Rússia já está sendo investigada aí pela
pelo Tribunal de Haia. O próprio governo ucraniano até já lançou um site para que sejam coletadas mais informações, para que a própria população consiga relatar, inclusive, os danos e para que também mande, o próprio Tribunal de Haia já solicitou que as pessoas enviem vídeos né, da atuação dos militares russos, de tropas russas, né, atuações que sejam ali caracterizadas como crime de guerra. E a gente tem algumas situações em que a Rússia se enquadra já, né, de acordo, né, com as informações que tem chegado a todo momento aqui pra gente, pelo menos da mídia também ucraniana. Imagens mostraram também o momento em que a Rússia utiliza a arma de fragmentação, que também não é uma arma de acordo com leis aí de guerra, que seria permitido para poder ser utilizado, com algumas convenções, né, que seria permitido ser utilizado em guerra. Aí tem a questão de regiões onde estão civis ou que estão servindo de abrigo, bombardear esses locais, né, sabendo que nesses locais podem ter pessoas, principalmente esse caso dessa mesquita, que estava ali já servindo de abrigo, né? Ou seja, é um atentado realmente a civis diretamente, sem nenhuma estratégia militar por trás. Isso é sim considerado um crime de guerra. A Rússia já está sendo investigada por isso. No Conselho de Segurança e na ONU já foi duramente ali rechaçada toda essa invasão da Ucrânia, condenada essa atitude, né? Então, mais uma vez aí, esse ataque que reforça, né, essa questão dessa atuação dos militares russos, bombardeando locais onde tem civis, né? E mais uma movimentação dos militares russos que entra para essa lista de possíveis crimes de guerra. Nessa semana também foi bastante emblemática aquela imagem da maternidade, né, onde as mães estavam ali naquele momento para ter filhos, maternidade e orfanatos, inclusive, um orfanato do lado que também ficava na região, ou seja, as mães que tiveram que sair dali correndo para poder tentar sobreviver, sair, o corpo de bombeiro que ficou atuando ali a todo momento para poder justamente conseguir tirar, né, aquelas mães para que elas sobrevivessem àquele ataque que estava acontecendo, ou seja, é uma situação realmente lamentável, preocupante e que coloca ainda mais em risco mais civis, né, Isa? Exatamente, Débora, você estava falando sobre esse crime de guerra, né, essa covardia de atacar esse tipo de local e de tipo de abrigos, né? Só para a gente entender aqui como é que funciona essa investigação, muita gente se pergunta, né, será que Vladimir Putin poderá realmente ser condenado por crimes de guerra pelo Tribunal de Haia, né, que já, como você disse agora há pouco, já tem 2 investigações aí ocorrendo. Então, pelo que a gente conversou com especialistas ao longo desses dias, né, apesar do Tribunal Penal Internacional ter esse poder para condenar o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra e contra a humanidade, a Rússia não é obrigada a se submeter às decisões da Corte de Haia por não fazer parte, né, do tribunal e por não reconhecer também a sua jurisdição. A Ucrânia também não tinha aí ratificado o Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal de Haia, mas em 2014, né, com aquela situação que na Crimeia pela Rússia, né, em que o país também foi invadido e anexado, o país, então, o ucraniano havia assinado uma declaração permitindo que a Corte de Haia investigasse os crimes que estavam acontecendo em seu território, nessas condições aí de 2014. De acordo com as regras de Haia, Putin e seus generais só poderiam ser condenados, então, se estivessem fora do território russo, né? Então, quais seriam as chances reais aí de Vladimir Putin se tornar réu realmente no Tribunal Penal de Haia, né? Segundo os especialistas, a probabilidade é bem pequena aí. Não seria possível, extremamente difícil de processar líderes políticos por crime de guerra. É necessário aí provar uma relação direta entre os mandantes e os crimes cometidos. E os ditadores sabem muito bem, ditadores como Vladimir Putin, sabem que não devem expressar abertamente as ordens de comando para matar, porque eles estariam aí, então, suscetíveis a essas acusações e ações penais. Se o Tribunal Internacional concluir que realmente Moscou fomentou crimes de guerra ou contra a humanidade na Ucrânia, o mais provável, então, que aconteça é que militares russos de alto escalão sejam julgados caso se encontrem em algum país aí do membro do tribunal, se eles saírem, então, da Rússia. Putin só se sentaria ali no banco do céu, só seria incriminado em Haia se fosse deposto e entregue, então, ao tribunal. Algo muito difícil de acontecer, sendo que o mandato dele ainda tem uma extensão muito grande. Então,
seria muito difícil de acontecer, porém essas investigações estão em curso aí para tentar fazer alguma ação, né, tomar alguma atitude numa sensação de, pelo menos, justiça, né, por parte das pessoas que estão sendo vítimas. A OTAN, né, através do secretário-geral Stoltenberg, tem condenado sempre essa agressão militar russa na Ucrânia. Segundo Stoltenberg, é a pior em 4 décadas. Já se diz também que a crise de refugiados que está se formando nesses últimos dias é a pior também desde a Segunda Guerra Mundial, pelo espaço de tempo, pelo curto período de tempo em que muitos refugiados já saíram aí, pelo menos 2,5 milhões de pessoas já saíram da Ucrânia. A previsão é que pelo menos 5 milhões saiam aí até ao longo desses próximos dias. Os Estados Unidos classificam essa ação já como um possível crime de guerra. Muitos especialistas acreditam que o Kremlin está, sim, infringindo aí danos irreversíveis à Ucrânia e que o ataque das forças russas é uma grave violação do direito internacional que não pode ser justificada por nada.